falar, Bruno Prado, da derrota do São Paulo na altitude, hein? O São Paulo sai com uma desvantagem grande. O São Paulo tinha o objetivo de frear uma vantagem de mais de um gol da LDU na altitude e volta com resultado complicadíssimo de 2-0 para reverter o Morumbi, hein, Bruno? São Paulo ficou numa situação muito difícil. Aí é uma coisa como o futebol, né, é muito de eficiência, e principalmente no mata-mata. O São Paulo hoje fez um jogo melhor do que fez em Medellín com o Atlético Nacional. O Atlético Nacional, o São Paulo fez um jogo muito ruim, ali foi muita sorte sair com 0-0. O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis, inclusive mandou bolas na trave. São Paulo ali deu muita sorte, fez um jogo horrível lá na Colômbia. Hoje não foi um jogo ruim do São Paulo, mas ele errou muito. Nas finalizações, São Paulo perdeu gols. Antes do segundo gol da LDU, São Paulo estava em cima e criando oportunidades claras. O Luciano mesmo falou depois do jogo que ele não pode perder um gol que ele perdeu num jogo decisivo. Ele mesmo falou isso. Ferreirinha. E o Ferreirinha também perdeu uma ótima oportunidade. E o São Paulo nos 2 gols falhou feio, né? No segundo gol, um erro de saída de bola. Então, o São Paulo, por erros individuais, tanto no ataque como na defesa, ele volta com um resultado muito difícil de ser revertido. Acho que é um confronto entre 2 times que têm níveis parecidos, mas agora está muito favorável para a LDU por erros do São Paulo, que não fez um jogo ruim, mas falhou demais no ataque e na defesa. Né, o Raio Monteiro? Um São Paulo que agora, para tirar a diferença no Morumbi, vai ser bem complicado, Raí. É claro que é uma vantagem muito boa que a LDU tem. Eu concordo muito com o diagnóstico do Bruno sobre o jogo. Foi um bom jogo do São Paulo em linhas gerais. É um time que sofria muito pouco, controlava até o primeiro gol, né? O gol sai no primeiro ataque praticamente da LDU no jogo. São Paulo tentando ter a bola, trabalhar, trocar passes, esfriar o ímpeto da LDU, que não é tecnicamente um grande time, muito distante disso. E hoje também não conseguiu se impor por conta da altitude, né? É claro que o placar de 2-0 ele é excelente para o time da casa, mas a atuação passou muito longe de ser, muito longe mesmo. São Paulo teve oportunidades no 1-0 para empatar o jogo. Se tivesse empatado e mantido, né? Aquela pegada poderia até ter virado o duelo, porque foi uma boa atuação. Os jogos contra o Atlético Nacional foram ruins, principalmente o de ida. Ali o São Paulo poderia ter perdido por 2-3-0. Acabou contando com a sorte ou a incompetência do Cardona, que perdeu 2 penalidades. No jogo de hoje, não. No jogo de hoje, o São Paulo foi melhor durante boa parte do jogo. Só que aí os erros individuais, eles acabam custando muito caro. E num jogo como esse, né? Eu me lembro muito de uma entrevista que uma vez o Bausa deu, Paton Bausa, quando treinava o São Paulo, levou o São Paulo até uma semifinal de Libertadores com um time muito limitado. E ele disse que, certa vez, em uma eliminatória, que os erros na Copa Libertadores, mesmo que muito pequenos, poderiam te deixar fora. E talvez o São Paulo possa ser eliminado porque errou demais. Errou individualmente o Cédric no primeiro gol, demora muito para acompanhar o lateral da LDU e cede uma oportunidade que acaba terminando no 1-0. E errou, para mim, o Ferrarese na saída de bola no lance do segundo gol, atravessa uma bola para o meio da área. O Pablo Maia chega atrasado, é o Pablo Maia que perde a bola, mas ele já chega numa situação ali de dividir com 2 jogadores da LDU. Depois o Arboleda, para mim, não tem muito o que fazer também. O atacante sai cara a cara com ele e consegue a finalização. Então, erros individuais em uma atuação que até foi boa do São Paulo podem acabar condenando o time à eliminação na Libertadores. Acho que o São Paulo tem condições de buscar, dá para igualar a eliminatória, levar para as penalidades talvez, tem um time para isso, não tem um adversário tão forte do outro lado, mas vai precisar errar muito menos e ser muito mais eficiente do que foi no dia de hoje. Eu vou falar da LDU, tá, Flávio Prado? O que eu falei do Estudiantes. Time fraco. Ganhou dessa vez para dar altitude, sempre aí tem altitude como vantagem, mas a atual LDU é fraca. Ou seja, se o São Paulo jogar tudo que pode no Morumbi, dá para reverter, Flávio Prado. Eu acho muito difícil e não acho a LDU inferior ao São Paulo. Acho que são 2 times do mesmo nível. E gente, vocês são insuportáveis. Vocês são insuportáveis. Você não pode estar falando sério, claro que a LDU atual, jogando num campo neutro contra o São Paulo, é do mesmo nível. Campo neutro não, como visitante no estádio lotado. Eu acho que o São Paulo não mereceu perder por 2-0. Não, Raí.
Eu tô dizendo para igualar o nível. Ah, igualdade, entendi. Eu acho que é Se você igualzinho. bota num campo neutro. O campo neutro é pau a pau. O campo neutro é pau a pau. Eu discordo do Flávio também. Acho o time da LDU bem fraco. Acho que o São Paulo hoje poderia ter saído com melhor sorte. Foi incompetente, né? Perdeu gols. Mas não, o 2-0 foi um castigo muito alto. O São Paulo não mereceu perder por 2-0, não. Mas mereceu perder. Pelo menos 1-0 poderia ter perdido. E acho quase impossível virar esse resultado. Não vejo o nível do São Paulo para tirar 2-0 de um time que, para mim, é muito parecido com ele. La même chose. Não vejo grande diferença, não. Acho que o São Paulo deixou a classificação lá no Equador. Mas eu acho muito... Um gol, tudo bem. Aí daria para pensar em pênalti, até em virada. Mas 2... acho muito difícil, porque eu vejo os times muito parecidos e a partir daí, quando 2 times parecidos, lógico, na minha opinião, um deles abre uma vantagem de 2 gols, é muito difícil de tirar. Bruno, não acho impossível o São Paulo passar, porque eu acho essa LDU uma das mais fracas aí dos anos que disputou ali, né? Títulos, mata-mata, a altitude fez a diferença. Eu acho possível o São Paulo passar, principalmente se o Lucas voltar, Bruno Prado. Não sei se ele vai ter condição de estar no banco, pelo menos, né? Ele é difícil, não tem como saber, talvez vá, mesmo que não esteja. Deve ser relacionado para o jogo domingo contra o Santos, Sim. Tanto ele quanto o Oscar. Para jogarem um pouquinho, né, antes do jogo de terça, e se tiver os dois à disposição, é bom, porque o São Paulo, hoje ele se complicou muito pela falta, por não conseguir decidir, por não conseguir transformar as oportunidades em gol, e aí um jogador mais talentoso individualmente poderia fazer diferença. O São Paulo tem muitos problemas no ataque, do meio para frente o time tem muitos jogadores lesionados, e algumas vezes falta qualidade para resolver jogo. Até contra o Atlético Paranaense no outro mata-mata do ano, que o São Paulo foi eliminado, né? O São Paulo no Morumbi também não conseguiu. Fez 2 gols, mas teve chance de fazer mais gols, não fez, tomou um gol no fim, e aí ficou pendurado lá em Curitiba. E teve a expulsão do Rafael injusta, mas você fica pendurado nisso, né? Quando está no limite, você fica pendurado. Um erro pode te complicar, um erro da arbitragem ou o seu. E o São Paulo, de novo, ele teve chance de fazer pelo menos um gol, de trazer um resultado melhor e não conseguiu. Então é importante que outros jogadores mais qualificados individualmente estejam em campo, nem que seja por alguns minutos, porque as chances vão aparecer e o São Paulo tem que aproveitar. Hoje, São Paulo perdeu o jogo muito porque não teve qualidade ou tranquilidade para aproveitar as oportunidades, que as oportunidades apareceram para o São Paulo. Não, e também, né, Bruno, aquele lance ali, porque você falou que foram 2 erros. O primeiro eu achei uma baita jogada da LDU. Agora, o segundo é imperdoável. Sim. Não, erro. O segundo erro não dá para perdoar. Quem errou mais, Ferrarese ou o Pablo Maia? Eu acho que Ferrarese. Acho que Ferrarese ele dá um passe ruim pro Pablo. O Pablo acaba se enrolando, mas acho que Ferrarese que dá um passe ruim ali. Ali começa o caos ali, vamos dizer. Tem sempre uma coisa que dá o start. E ali acho que começou a bagunçar tudo. O passe do Ferrarese ruim. O São Paulo ele tinha o objetivo de não deixar a LDU fazer tanta diferença, né, fora de casa. A LDU faz 2-0 num erro bobo da defesa do São Paulo, mas eu repito, essa LDU é fraca. Assim como é fraco esse Estudiantes, que a torcida saiu comemorando como se estivesse classificada. Eu acho que o Flamengo, se não for roubado como foi hoje, ganha o jogo de volta de novo. E eu acho que o São Paulo tem totais condições de virar no Morumbi. São Paulo é mais time que a LDU, Flamengo é mais time que o Estudiantes. Vamos ver só se a arbitragem não vai prejudicar. Galera, 4:30 da manhã aqui em Portugal, eu sem voz, mas vale a pena muito. É foda o sucesso que a gente tem aqui na Jovem Pan. 40 mil pessoas ao vivo hoje com a gente aqui no YouTube, tirando também a galera da rádio
que é aquela audiência maçante, como diz o Nilson César. Então, quero agradecer aí a cada um de vocês pela audiência. Aqui a gente vai trabalhar o horário que for, para a gente trazer aí sempre informação, entretenimento e revolta com esse safado desse árbitro para vocês. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Raizinho. Boa noite, Flávio Prado. E uma boa noite. Hein? Meu Deus do céu. Tá num caco de dar dó, viu? Jogar um própolis aí nessa garganta, né? É foda. Dei palestra em evento, aí é programa, aí não tô dormindo, 4:30 da manhã aqui, mas vale a pena. Viga, meu irmão, muito obrigado também. Obrigado a todos vocês pela audiência e uma boa noite pra geral.